Era ele que erguia casas onde antes só havia chão. Como um pássaro sem asas, ele subia com as casas que lhe brotavam da mão. Mas pouco compreendia da sua grande missão. Não sabia, por exemplo, que a casa de um homem era um templo sem religião. Como tão pouco sabia que a casa que ele fazia, sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. De fato, como podia um operário em construção compreender como um tijolo vale mais do que um pão? O tijolo ele empilhava com pá, cimento, esquadria. Quanto ao pão, ele o comia, mas fosse comer tijolo. E assim o operário ia, com suor, com cimento, erguendo uma casa ali, adiante um apartamento, além uma igreja, à frente uma prisão. Prisão de que sofreria não fosse eventualmente um operário em construção. Mas ele desconhecia esse fato extraordinário, que o operário faz a coisa e a coisa faz o operário. De forma que, certo dia à mesa, ao cortar o pão, o operário foi tomado por uma súbita emoção. Ao constatar assombrado que tudo naquela mesa, garrafa, prato, facão, era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário em construção. Olhou em torno, gamela, banco, enxerga, caldeirão, vidro, parede, janela, casa, cidade, nação. Era ele quem o fazia. Ele, um humilde operário, um operário que sabia exercer a profissão. Ah, homens de pensamento, não sabereis nunca o quanto aquele humilde operário soube naquele momento, naquela casa vazia, que ele mesmo levantara, um mundo novo nascia, de que ele sequer suspeitava. O operário emocionado olhou para sua própria mão, sua rude mão de operário em construção, e olhando bem para ela, teve um segundo a impressão de que não havia no mundo coisa que fosse mais bela. Foi dentro da compreensão deste instante solitário que tal sua construção cresceu também o operário. Em largo e no coração. Cresceu em alto e profundo. E como tudo que cresce, ele não cresceu em vão. Pois além do que sabia exercer a profissão, o operário adquiriu uma nova dimensão. A dimensão da poesia. E um fato novo se viu, e que a todos admirava. O que o operário dizia, o outro operário escutava. E assim foi que o operário do edifício em construção, que sempre dizia sim, aprendeu a dizer não. E aprendeu a notar coisas que não dava atenção. Notou que a sua marmita era o prato do patrão. A sua cerveja preta era o uísque do patrão. Seu macacão de Zuarte era o terno do patrão. Que o casebre onde morava era a mansão do patrão. Que seus 2 pés andarilhos eram as rodas do patrão.
que a dureza do seu dia era a noite do patrão, que sua imensa fadiga era amiga do patrão. E o operário disse não. Como era de se esperar, as bocas da delação começaram a dizer coisas aos ouvidos do patrão. Mas o patrão não queria nenhuma preocupação. Convençam-no. Do contrário, disse ele sobre o operário, e ao dizer sorria. Dia seguinte, o operário, ao sair da construção, teve súbito cercado dos homens da delação e sofreu por destinado sua primeira agressão. Teve seu rosto cuspido, teve seu braço quebrado, mas quando foi perguntado, o operário disse não. Em vão sofrer o operário sua primeira agressão. Muitas outras se seguiram. Muitas outras seguirão. Porém, por imprescindível ao edifício em construção, seu trabalho prosseguia. E todo seu sofrimento misturava-se ao cimento da construção que crescia. Sentindo que a violência não dobraria o operário, resolveu então o patrão dobrá-lo de modo vário. De sorte que foi levado ao alto da construção. Em um momento de tempo, mostrou-lhe toda a região. E apontando ao operário, fez-lhe esta declaração: dar-lhe-ei todo este poder e a tua satisfação. Pois a mim me foi entregue, e dou a quem bem quiser. Dou-lhe tempo de lazer, dou-lhe tempo de mulher. Será teu se me adorares, e ainda mais se abandonares, o que te faz dizer não. Disse e fitou o operário, que olhava e refletia. Mas o que viu o operário, o patrão nunca veria. O operário via as casas e dentro das estruturas via coisas, objetos, produtos, manufaturas, via tudo que fazia o lucro do seu patrão. E em cada coisa que fazia, a marca da sua mão. E o operário disse não. Loucura! Gritou o patrão. Não vês o que te dou eu? Mentira, disse o operário. Não pode dar-me o que é meu. E um grande silêncio fez-se dentro do seu coração. Um silêncio de martírios. Um silêncio de prisão. Um silêncio de povoado. Um silêncio de perdão. Um silêncio apavorado. Com medo. Em solidão. Um silêncio de torturas. E gritos de maldição. Um silêncio de fraturas a se arrastarem no chão. E o operário ouviu a voz de todos os seus irmãos que morreram e outros que viverão. Uma esperança sincera cresceu no seu coração, e dentro da tarde mansa agigantou-se a razão de um homem pobre esquecido, razão porém que fizera um operário construído, um operário em construção.